do Gospel Conversation. Hoje, mais uma vez, manhã de quarta-feira, estamos aqui para fazer para vocês um riquíssimo programa. Agradeço a todos vocês que ficaram aí desde a primeira sessão, né, o primeiro episódio da série Mulheres Ajudando Mulheres, até o último episódio, que é este. E hoje estaremos aqui assim a colocar o ponto final nestas maravilhosas séries. Obrigada a todos por terem permanecido. E bora, né? Para colocar o ponto final, tenho comigo aqui Jéssica Silva. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Daniela. Obrigada a nós por teres aparecido. É um prazer ter-te aqui. Amém. E o nosso tema para hoje, né? Para colocarmos assim aquele ponto final, porque a palavra de Deus também vai dizer que melhor é o final das coisas do que o princípio, né? Porque no princípio a gente estava a aprender e no final a gente já tem o conhecimento necessário para podermos dar passos maiores. Desperta, mulher da última geração. Só desperta quem está a dormir. Exato, bem assim. Só desperta quem está a dormir. E a gente quer trazer aqui uma vertente diferente neste despertar. Reconheça o teu estado, mulher da última geração. Em que estado tu te encontras? Com Deus ou em Deus ou fora de Deus? Jéssica Silva, no teu ponto de vista, em que condições as mulheres da última geração se encontram? Daniela, no meu ponto de vista, as mulheres da última geração se encontram adormecidas, se encontram num estado complicado, vou dizer assim, porque comparando a geração passada com a geração presente, que é essa geração em que nós estamos a viver, fizemos parte, nós vimos que as mulheres no passado eram mais ativas, vou dizer assim, em termos comprometidas com o Senhor. Mas nessa geração vimos uma decadência. Isso porque há muita iniquidade, há muita prostituição. Então, trazendo numa vertente na qual as mulheres desta época estão mais distantes do Senhor, se encontram num estado mesmo de adormecidas, num estado adormecidas, que é uma necessidade dessas mulheres despertarem do sono na qual elas se encontram, despertarem desse estado. Eu vou trazer comigo aqui um texto, que é o livro de Mateus 4, 16, está a dizer assim, que o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. O povo estava em trevas. O povo não sabia que estava em trevas, mas quando a luz resplandece ao povo, ele enxerga o seu estado. Logo, há uma necessidade de nós mulheres que já despertamos, chegamos até essas mulheres, ser luz para essas mulheres. Exatamente. Que se encontram adormecidas, para que então elas possam enxergar o seu real valor e despertar, reconhecer o seu estado, exatamente, despertar deste sono na qual eles se encontram e se voltar aonde tem que se voltar, que é para Jesus. Exatamente. Até porque a palavra de Deus também vai nos dizer que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Exato. Então existem muitas mulheres que só estão adormecidas ainda porque não têm conhecimento. E é para isso que nós estamos aqui, né? Nós do Gospel Conversation estamos aqui para passar-vos conhecimentos e assim poder ajudar todas as mulheres a despertarem. Exato. Como a Jéssica bem disse, que há necessidade daqueles que conhecem a luz mostrarem a luz para as outras pessoas. E por que será que as mulheres da última geração, ou seja, as mulheres do século XXI, encontram-se adormecidas? Ou seja, nós temos vivido de maneira muito despreocupada. Ou seja, não nos preocupamos com aquele que é o propósito que Deus estabeleceu para as nossas vidas. O que deve estar na base disso, Jéssica? De acordo com a Bíblia, ela mesma vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Trazendo essa vertente, não está simplesmente dizer no amor ao próximo. O amor de muitos se esfria, principalmente no Senhor. Por que eu trouxe esse texto? Que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfria. Já não há prazer, já não há gosto, já não há vontade no Senhor. Logo, o que acontece? Satanás se aproveita dessa situação, colocando então a prostituição. Hoje nós vimos a um nível de prostituição muito elevado, na qual hoje você vai falar de Jesus,
Jesus já não é mais o centro. Jesus para muitas mulheres é como se fosse que é algo normal, banalizar. Não, para nós só nascemos, vamos morrer e acabou. A vida é só uma. A vida é só uma. Então eu vou viver do meu jeito, eu vou me prostituir, eu vou viver como eu quero, eu vou ter um pagante, eu vou ter alguém que me paga minhas finanças, minhas contas bancárias e tudo isso. Então eu posso assim dizer que há uma necessidade de nós entender e compreender que a vida não termina, ou seja, a vida não é como nós pensamos. O que deve estar na base dessa despreocupação das mulheres da última geração, como a Jéssica disse, é a falta de interesse por Deus. Nós olhamos para as coisas de Deus e para nós são meras coisas, são só mais palavras, são só mais coisas. E também não se pode colocar a culpa só em Satanás, não é? Porque ele oferece, mas não obriga. Exato. Então aí vem a oferta de Satanás e o desejo do meu coração. Exato. O que faz o meu coração vibrar? O que é que eu gosto realmente? E quando a gente não conhece Deus, quando a gente não se aproxima do Espírito Santo, não se aproxima de Deus, automaticamente o que vai fazer o meu coração vibrar são as coisas ruins. Então uma necessidade de conhecermos a Deus, como já falamos, termos conhecimento da palavra de Deus, termos conhecimento de quem é Deus. E assim a gente consegue olhar, realmente ele é verdadeiro, realmente ele vale a pena. E só assim a gente consegue então mergulhar, né, nas profundezas. E já agora, existe uma certa diferença entre despertar e se converter? Sim, posso assim dizer que existe uma diferença entre despertar e se converter. Porque podemos trazer assim. Imaginemos que a Daniela, né, está dormindo. Então o despertador toca. A Daniela acorda desse sonho ou desse sono. A Daniela vai acordar desse sono. Exatamente. Depois de acordar, o que a Daniela vai fazer? A Daniela vai voltar a dormir, conforme temos visto a nossa realidade de hoje em dia. O despertador toca, mas muitas das vezes nós voltamos novamente a dormir. A Daniela vai voltar a dormir ou a Daniela vai levantar para prosseguir com a vida? Exatamente. É neste sentido. Exemplo bonito. Então, logo, podemos ver o quê? Existem pessoas que lhe foi pregado o evangelho, mostrando que elas não são o que elas pensam, mostrando que Jesus veio para transformar, que elas não precisam viver do jeito que vivem, mostrando a luz do evangelho para essas mulheres, que elas são o que a Bíblia diz que elas são, não que os homens dizem, ou muito menos que Satanás imputou isso na cabeça delas, na mente delas. Então, logo, quando uma mulher desperta e toma uma atitude, qual atitude? Ela desperta, ela viu, aquilo é sonho que eu estava. Naquela época, ou seja, aquilo é sonho. Eu não posso continuar sendo uma prostituta, andando em prostituição. O Senhor me mostrou que, para além, o Senhor me mostrou que o meu estado, ou seja, do estado na qual eu me encontro, eu não posso permanecer porque eu não nasci para isso. Eu nasci para cumprir propósito. Eu nasci para ser filha de Deus, nasci para ser honrada. Então, logo, quando a pessoa desperta e prossegue, nesse caso, é aceitar Jesus, tomando uma atitude essa de reconhecer, isso que estamos a falar, ela reconhece o seu estado, Jesus, eu reconheço que na qual eu estava nesse estado, eu estava nessa condição, mas eu quero ter uma vida contigo. Senhor, quais são os passos? O Senhor mostra os passos, filha, os passos são esses. Logo, a conversão vem por intermédio do passo que você vai dar. Se você não tiver uma atitude depois desse despertar, você continua adormecida. Você vai voltar novamente na vida na qual você estava, na vida na qual você caminhava. Mas quando você toma uma atitude, quando você toma a atitude de prosseguir, de levantar e não continuar dormindo, logo aí vamos falar, dá passo para a conversão. Por isso é que eu disse que há uma diferença entre a conversão e o despertar. Tem mulheres que despertaram no primeiro momento, me pregaste no evangelho, despertei verdade. Uau, já não sou. Mas agora a questão está, será que depois de você ouvir a voz de Deus,
vais tomar uma atitude ou vais continuar do mesmo jeito que você se encontrava. Exatamente. Então podemos aqui afirmar que só vai existir conversão se existir um despertar. Ou seja, se eu Exato. despertar, E tomar eu uma posso atitude. me converter. Mas nunca alguém se converte sem antes despertar. Ou seja, sem antes reconhecer o seu estado. Exato. Boa, muito bom. Então, qual é a necessidade que existe da mulher da última geração, ou seja, a mulher do século XXI, despertar? Por quê? Porque existem muitas mulheres que somente fazem. Eu vou para a igreja porque a Jéssica vai. Eu farei aquilo porque a minha amiga faz. Mas há uma necessidade da gente saber o que é que nos conduz. Por que é que eu faço? Porque quando eu tenho esse conhecimento, eu faço por essa razão, eu faço por Y, eu faço por X. É muito difícil eu me desviar para a esquerda e para a direita. Ou para a direita, né? Ou para a direita. E como nós estamos aqui a levar para as mulheres de casa a necessidade que existe de reconhecermos o estado em que estamos, sendo ele bom ou não, né? A necessidade de nós reconhecermos. Mas por que as mulheres de casa devem reconhecer o estado em que se encontram? Por que essas mulheres devem reconhecer? Ou por que elas devem despertar? Assim que está correto, desculpa. Por que essas mulheres devem despertar? Exato. A Bíblia está a dizer que o salário do pecado é a morte. Então eu posso assim dizer que se essas mulheres não despertam, o seu salário vai ser a morte. Amém. Porque esse dormir, estamos a falar de ter uma vida pecaminosa. Exatamente. Esse dormir, né? Mesmo ter uma vida pecaminosa. E o despertar é ter uma vida em Cristo Jesus. Amém. Exato? Amém. Estamos a fazer entender. Logo, o despertar é ter uma vida em Cristo Jesus. Há uma necessidade dessas pessoas, sim, reconhecerem o seu estado ou despertarem. Porque se elas não despertam, logo caminharão para a perdição. E nós não queremos que ninguém, muito menos Deus, quer que ninguém então caminhe para a perdição. Logo, é muito importante para que cada mulher desperte. Posso assim dizer que posso assim trazer que o ponto-chave, né? O ponto-chave é a vida eterna. Ok. E o ponto-chave é a vida eterna, que nos leva a despertar. Por isso é que nós devemos ter um alvo. O que é que vai te levar a despertar? Será que é a Daniela? Ou será que é a Jéssica ou uma outra pessoa? Não. O que nos leva a despertar não é tipo o pastor. Mas o que nos leva a despertar é o Senhor. Exatamente. O Senhor que nos leva a despertar. Quando nos falam de Jesus, nós vamos olhar, uau, Jesus é a salvação. Então logo o que vai me levar a despertar é Jesus, na qual vieram falar de mim. Porque enquanto não falarem da pessoa de Jesus a estas mulheres, elas vão continuar adormecidas. Não vai haver um despertar, ou seja, uma vontade nelas de querer despertar. Porque ainda que eu falar de mim, da minha vida, olha, eu sou assim, eu faço isso, isso talvez vai impressionar ela. Mas não vai criar talvez uma vontade de, uau, eu quero rapidamente, como é que eu faço para despertar desse sono? Mas há uma necessidade de nós, antes de falar de nós mesmos, falar de Jesus. Quando nós falamos de Jesus, elas vão se enxergar. Porque a Bíblia está a dizer que o Espírito Santo ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando nós falamos de Jesus, o Espírito Santo vai estar convencendo essa pessoa, ela vai ver, uau, eu me encontro nesse estado, logo o meu alvo é eu preciso despertar, porque se eu não despertar, eu perco a salvação. Então eu posso assim dizer que o que nos leva a despertar é mesmo a eternidade, é Jesus Cristo. Só que existem muitas pessoas que têm dificuldades em crer em Jesus Cristo. E nos esquecemos de que até a fé é dom dele. Ele que nos brinda com a fé. Não adianta eu tentar procurar como é que se faz para crer em Deus? Como é que se faz para crer em Deus? Não precisa. Tu só precisas orar. E a fé deixa, ele vai colocar fé. Acreditar, ter certeza que ele está ouvindo. Exatamente. Porque eu posso falar contigo. Mas a fé que... Eu estou a falar contigo, mas eu estou a crer que estás a me ouvir, porque eu estou a te ver. Aí a questão está, você não está a ver Cristo. Você não está a ver Deus. Você precisa crer que Ele está a te ouvir.
Exatamente. Precisas ter a fé. Não, o Senhor está a me ouvir. Eu já não sou. Agora, quando você não tem essa fé, ainda que você orar e crer, não, o Senhor me ouviu. Não sei que Ele me ouviu. Epa, você já está mostrando mesmo tempo com o teu rosto, com a tua face, que você não tem a fé que Ele te ouviu. Então Ele não vai responder. Eu acho que em tudo que nós fazemos, até mesmo na oração, quando nós orar, precisamos ter a certeza de que Deus está me ouvindo. Exatamente, porque a fé é certeza, não é sobre dúvidas, é sobre tu teres a certeza de que tens alguém a ouvir-te e esta pessoa que te está a ouvir é capaz de mudar todas as situações. Exatamente. Para terminar já, né, porque a conversa é assim bem breve, Jéssica. Já, né, já. Falamos aqui de alguns pontos que são importantes para que as outras mulheres venham a despertar. Por exemplo, o conhecimento da palavra de Deus, super importante, e o reconhecimento do meu estado, porque quem não reconhece não consegue mudar. Se eu não reconhecer que eu estou doente, eu não vou conseguir procurar o médico. Então, uma necessidade de eu reconhecer o estado em que eu me encontro. E para que haja o reconhecimento desse estado pecaminoso, há necessidade da gente ter com a palavra de Deus. O que é que Deus fala sobre santidade? O que é que Deus não fala sobre santidade? Então, além do reconhecimento e do conhecimento sobre a palavra de Deus, Jéssica, o que mais é necessário para que as mulheres, que passos as mulheres ainda devem dar para que possam então despertar? Além do conhecimento? Reconhecimento, né, do meu estado e conhecimento da palavra de Deus. O que é que as mulheres... O que mais precisam fazer? Não queria eu, né, excluir a palavra de Deus, porque eu posso assim dizer, se a Bíblia Sagrada não, ou se a Bíblia, porque a Bíblia, falando de Bíblia, estamos a falar da pessoa de Jesus. Amém. Se a pessoa de Jesus, se a Bíblia Sagrada não está a te convencer, quem vai te convencer, Daniel? É um ponto muito importante. Precisamos deixar aqui claro. Se a Bíblia Sagrada não está a te convencer, quem vai te convencer? Logo, se você já tem o acompanhamento da Bíblia, já tens o conhecimento da Bíblia Sagrada, o que você deve fazer? Qual é o outro passo? Você reconheceu, para além do reconhecimento, tem atitude. Você vai reconhecer o seu estado. Exatamente. Eu reconheço que eu estou nesse estado. Só que não fica por aí. Você não basta simplesmente reconhecer o teu estado. A mulher samaritana, ela não reconheceu simplesmente, Senhor, a Bíblia está dizendo que o Senhor disse que ela disse toda a verdade. Mas depois dela falar toda a verdade para Jesus, ela tomou uma atitude. Ela não voltou para os seus maridos. O que é que ela fez? Ela foi anunciar. Mas trazendo aqui nessa vertente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que correr a respeito de Jesus. Acho que tem uma igreja perto, uma igreja próxima. Você pode correr até essa igreja, pedindo ajuda para os servos de Deus, pedindo ajuda para as servas de Deus, mulheres sábias, mulheres idôneas, porque até mesmo para orar corretamente há uma necessidade de orar corretamente, há uma necessidade de nós, para além da Bíblia, posso assim dizer, se aproximar em pessoas sábias que vão lhe dizer, olha, você vai fazer assim, vai orar assim, para não orar distorcidamente. Vai orar assim, isso de acordo com a palavra. Então, essas pessoas podem se chegar a uma igreja, pessoas idôneas, pessoas sábias. E então, depois daquilo, do que elas vão estar ouvindo, essas pessoas sábias, essas pessoas idôneas, elas têm que tomar uma atitude, procurar saber o espaço. Depois do espaço que elas vão, vai ser dito a elas, vão ter uma atitude. Porque o que vai mudar é a atitude que essas mulheres vão tomar. É a constância, a necessidade de sermos constantes. Não é hoje li, mas já não leio mais a palavra de Deus. É que a gente vai deixando brechas para Satanás entrar. Então a necessidade de sermos mulheres constantes. Sacrifício não é fazer um dia, sacrifício é fazer todos os dias. Porque todos os dias eu tenho a necessidade de me aproximar um bocadinho mais de Deus. Hoje me aproximei a 1 passo, amanhã me aproximo a 2 passos. Depois a 3 passos e assim sucessivamente. Para deixar aqui patente, né? Jéssica Silva mostra-nos algumas artimanhas ou algumas armadilhas que Satanás usa para prender as mulheres ou para nos deixar adormecidas. Algumas artimanhas que Satanás usa. Satanás tem muitas artimanhas. Muitas.
muitas artimanhas, né? Dentre elas posso trazer uma das artimanhas de Satanás, trazendo que você não é nada. Ok. Ele acusa usando pessoas. Ele pode usar usando o teu marido, o teu próprio companheiro que dorme contigo, caminha contigo essa toda a época, te dizendo, olha, você está assim, você já cheira mal, vou trazer assim esse termo. Você já cheira mal. E aí você vai olhar, o meu marido fez isso comigo, não sei o quê, mas eu andei todos os dias na igreja, então não vou mais. Então isso acaba te desmotivando. E muitas das vezes ele levanta filho, você está então na igreja por quê? Vai levantar uma vizinha, vai levantando diversas pessoas, só para você parar de orar, só para você parar de buscar ao Senhor. Mas quando você entende que a vida não é desistência, é persistência, você percebe que ainda que Satanás ele usa todas as artimanhas que ele tiver, seja em casa, seja no trabalho, na sociedade, em todos os lugares que você ir, na família, você vai entender que a vida não é desistência, é persistência. Satanás até falou. Logo, isso não vai de acordo com aquilo que Deus disse ao meu respeito. Eu vou continuar na oração. Eu vou continuar na perseverança. Eu vou continuar na busca. Eu vou continuar na determinação. Então, eu posso assim dizer para mulheres que talvez estão a passar por essas afrontas, né? Estão a passar por tudo isso, esses desafios. Maria na escola, no trabalho, em casa. Posso assim dizer que não desista, persista, não desista, vai à frente, vai à luta, continue na oração, buscando a palavra. Não entendeste hoje a palavra do Senhor? Persiste outro dia, persiste novamente. Oraste, o Senhor não respondeu, insiste novamente na oração. Só não desista, só não perca a fé, só não perca a esperança. Satanás até ele pode usar várias artimanhas, todas as artimanhas que ele tiver. Não desista, continua. Porque eu creio que se Satanás ele usa artimanha, então significa dizer que você já está num bom caminho. Porque se você não estivesse num bom caminho, ele não poderia usar. Não teria, exato. Não poderia ter necessidade de usar essas artimanhas, então, que ele usa. E muitas das vezes ele coloca o sono. Na hora da palavra, ele vai vir com o sono. O sono é como se fosse... Aí já estamos falando de uma batalha. Aí você vai dormir. Eu já li, já dormi, então não vou ler mais. Ele vai colocar o sono, ele vai colocar o cansaço, ele vai colocar, talvez em casa vai faltar alguma coisa em casa. E essas todas as coisas, muitas das vezes, vai te levar a se afastar do Senhor, conforme eu já disse. Não desista, mas persista. Exatamente. A necessidade de estarmos alicerçadas sobre a rocha. Na rocha, que é Jesus. Por quê? Porque se não tivermos alicerçadas, qualquer afronta, qualquer mimimi de Satanás nos vai afastar da presença de Deus. Jéssica Silva, este é o nosso ponto final. Foi um prazer ter-te aqui. Foi um prazer ter-te aqui. Deus abençoe muito. Obrigada a vocês por terem permanecido desde a primeira até a última. E é sobre isso, mulheres. Há uma necessidade de despertarmos porque o final aproxima-se e não queremos que um dia venhamos a ouvir apartai-vos de mim, pois eu nunca vos conheci. Satanás vai nos apresentar um monte de coisas, mas eu creio. E eu espero que as mulheres de casa também creiam que nenhuma das coisas que Satanás apresenta é maior e é melhor do que as coisas que Deus nos apresenta. Eu creio que as coisas de Deus são maiores e são melhores mesmo, perfeito, agradável. Tudo isso temos nas coisas que Deus nos apresenta. Está difícil, como a Jéssica disse, insista, persista. Como vai se dizer na gíria? Ou nos matam, ok. Ou nos matam, ok. Mas também ele não tem poder sobre a vida dos filhos de Deus. Sobre a vida das mulheres de Deus, das mulheres, das meninas dos olhos de Deus, das princesas. Ele não tem poder também. Então ele não vai conseguir nem na tua, nem na minha, nem na vida da Jéssica, nem na nossa. Amém? Muito obrigada. E terminamos assim o nosso conversation. Exato. Próxima quarta temos mais, amém? Um beijão. Tchauzinho. Tchau, tchau.